Bom dia, galera do segundo ano. Olha aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso conteúdo de literatura e hoje venho a vos apresentar o pré-modernismo, certo? O que foi esse pré-modernismo? Ele foi considerado um período de transição, não exatamente uma escola literária, mas aquele período em que mostra exatamente o pontapé para o novo movimento que estava surgindo, certo? Então temos aqui no pré-modernismo, o que eu vou colocar aqui agora, para vocês darem uma olhada, é exatamente os limites cronológicos, certo? Primeiramente, que o pré-modernismo ele iniciou em 1902 com a obra Canaã de Graça Aranha e os Sertões de Euclides da Cunha, certo? E finalizou com a realização da Semana de Arte Moderna de 1922, quando ele abriu exatamente a campanha modernista, certo? Ou o novo movimento. Depois, dentro desse mesmo conteúdo, desses limites cronológicos do início até o final, o que nós tivemos de contexto histórico nesse período pré-modernista? Tivemos a Belle Époque brasileira, que é o mundo cor-de-rosa, consumista de coisas importantes e da última moda em Paris. Tivemos também o fim da Primeira Guerra Mundial, tivemos a República Velha, tivemos a Revolução de Canudos, retratada por Euclides da Cunha, ok? Tivemos o cangaço, né? O famoso Lampião. Tivemos o fanatismo religioso de Padre Cícero, quando ele se envolveu com a política e foi excomungado exatamente da Igreja Católica. A revolta contra a vacina obrigatória, né? A revolta da Chibata, que teve a ver com foi dois movimentos bem próximos relacionados à vacina obrigatória e a Revolução dos Marinheiros, né? Tivemos as greves operárias e a Guerra do Contestado, ok? Então, todo esse período, ele ajudou a fortalecer um pouco o quê? A nossa realidade, buscar em si o que era que os brasileiros estavam precisando trabalhar para que esse novo movimento, ele vingasse e não fosse igual aos outros, que praticamente pararam no tempo, né? Nessa questão aqui, ó, temos os traços marcantes. Primeiro, apesar de apresentarem alguns traços conservadores ainda, né, são obras inovadoras, apresentando uma ruptura com o passado. Acabou o período academicista, certo? Onde tinha que seguir o que a Academia Brasileira de Letras queria. Aqui não, ficou livre para o poeta, o autor, escrever o que ele quisesse. E nós temos aqui também a denúncia da realidade brasileira, o inconformismo. O brasileiro passou a ficar inconformado com a situação em que o país estava passando. E com isso os autores começaram a falar pelo povo. E isso fazendo críticas em cima de suas obras. Tá? Tivemos também a presença marcante do regionalismo, montando-se um vasto painel do Brasil. O que foi isso? O Brasil, dividido em 5 grandes regiões, cada poeta procurou desenvolver um pouco as características de sua região, mostrar como era a cultura de sua região, fazendo autocrítica que o governo fechava os olhos para certos problemas sociais. Então tudo isso veio à tona. E as regiões que mais marcaram, certo, dentro dessa literatura, foi a região Nordeste e a região Sul, ok? Temos também a atenção para os tipos humanos marginalizados, como o sertanejo nordestino, certo? O caipora, os funcionários públicos, os mulatos, interesse pelos usos e costumes do interior. Tivemos também uma ligação com fatos políticos, econômicos e sociais contemporâneos, tendo como consequência a diminuição da distância entre a realidade e a ficção. Elas passaram a fazer parte, a acoplar essas obras juntas. Tá? Ruptura com o passado, destaca a psicologia brasileira, retratando nas mais diferentes regiões nacionais, especialmente na sua preguiça. Acentuado o nacionalismo, o poder de lutar, de buscar os seus direitos, né? Não ficar só nos seus deveres. Acentuado nacionalismo, preferência pelo contraste, uso da antítese ainda, né? Preferência por assuntos históricos. Então aqui nós temos exatamente um período que foi marcante, porque a partir daqui foi que ele deu início a o que nós chamamos escola modernista. Temos como traço marcante o misticismo e o espiritualismo, que vem um pouco lá do simbolismo, né? O subjetivismo, a musicalidade, a expressão da realidade de maneira vaga e imprecisa. Temos o uso de cores,
eles abusaram do uso de cores nesse período, né? O objetivo deve estar subentendido, não dito claramente, daí o símbolo, ou seja, ele quer com que o leitor ele procure entender o que é que está por trás das entrelinhas. Então ele não quer lançar o problema já de foco, ele quer que o leitor descubra, certo? ênfase no imaginário e na fantasia. Aí cabe também, e nós vamos ver autores que entrou na parte crítica do nosso país, mas mostrando um pouco a fantasia. O Monteiro Lobato foi um desses que criou, tanto que ele criou o Sítio do Pica-Pau Amarelo, e nós vamos ver mais à frente, tá? Olha só, aqui nós temos imagens, olha aqui, ó, os operários, enfim, como se fosse a época escrava, a época dos escravos, né? Temos o primeiro ônibus, ó, os primeiros ônibus aqui de Santos, tivemos a guerra, todo esse período conformista e a parte pobre do país, os problemas sociais aqui surgindo, e que até hoje nós conseguimos encontrar isso aqui em nossos interiores. Tá? Coisas que em pleno século XXI não era mais para existir, mas lá naquela época, no início do século passado, nós brasileiros, nossos antepassados já trabalhávamos a questão da luta, e que nós paramos um pouco, nós entregamos isso na mão do governo, nós paramos de gritar. Então isso aqui, ó, ainda existe hoje em pleno século XX, tá certo? Ou em pleno século XXI, desculpa. Na próxima aula nós iremos ver isso aqui, ó, autores e obras do pré-modernismo, parte 1. Nós vamos ver uma parte dos autores na parte 1 e outra parte dos autores na parte 2, para poder encerrar esse capítulo de pré-modernismo, tá certo? Então, deixo meu abraço, espero ter explicado algo útil para vocês resolverem essas atividades, tá bom? Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!